Mateus 6. Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez ter a oportunidade de ouvir a Tua palavra. E muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é aquele que nos instrui. E que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. E, ó Deus, colocar ela em prática, Pai, para que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Mateus 6, a partir do versículo 9. Muito conhecido esse texto, né? Nós sabemos que quase todo mundo conhece esse texto. E diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Aqui, irmãos, nesse texto, é o próprio Jesus, né? Na oração do Pai Nosso. Então aqui, nós vimos, nesta oração, que o Senhor Jesus estava dando um direcionamento aos seus discípulos de como orar, de como estar falando com Ele, né? E aqui, no início, ele fala: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, e santificado seja o teu nome. Isso significa, irmãos, que o nome do Senhor, ele é separado de tudo. Não existe outros nomes pelo qual nós devamos misturar com o nome do Senhor Jesus. Ele é santo. E o que eu acho mais interessante em tudo, irmãos, porque Jesus é tão simples, e tão simples, que muitas das vezes o ser humano complica tanto as coisas. Por quê? Se o nome dele é separado, é santo o nome dele, separado, para que a gente arrumar uma confusão com tantos outros nomes por aí, misturando? Não precisa. Jesus não precisa de ajuda de ninguém. Ele faz tudo sozinho. Por isso, o nome dele é santo, é separado de tudo. E ele diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que venha o teu reino, o reino do Senhor Jesus, irmãos. Reino é domínio. Que venha o domínio do Senhor
sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que Ele venha cumprir na vida de cada um de nós a vontade dEle. Não é a minha nem a sua vontade, é a vontade dEle. E Ele fala mais que se faça a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Irmãos, se nós parar para pensar no que o Senhor Jesus estava instruindo aqui, nesse texto tão conhecido, nós vamos ver que em tudo aqui, Ele deu o direcionamento aos seus discípulos, mas Ele também fez na prática. Nós podemos ver que quando Ele fala que faça-se a tua vontade, o Senhor Jesus passou situação tão difícil na sua vida, naquele momento que Ele já sabia o que Ele ia passar, o sofrimento que ia vir sobre a sua vida. Mas Ele olhou assim, e quando Ele estava lá, carregado dos nossos pecados naquele momento, Ele olhou e falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja a vontade do Senhor. Este é o amor de Deus para com as nossas vidas, irmãos. Não pensa que foi fácil. Não pensa que foi uma brincadeira. Não pense que aquela coroa de espinhos foi uma coisa artificial, porque não foi. Não pense você que os cravos nos pés do Senhor Jesus foi algo brincando, batendo devagarinho, porque não foi. Nas suas mãos, não foi. Então, irmãos, assim como o Senhor Jesus nos levou assim a sério a nossa salvação, nós também precisamos entender que Ele não precisa de mim e nem de vocês para fazer a vontade, obra dEle, mas Ele conta comigo e com você para fazer a obra dEle. Ele confiou a nós essa missão, e é por isso que nós estamos aqui nessa terra. O dia que nós compreender que a nossa vontade não conta mais, que é a vontade do Senhor, nós vamos viver muito melhor. Sabe por quê? A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, irmãos, eu cheguei assim à conclusão, eu estou falando isso, sabe, de experiência com meu Deus. Não vale a pena, irmãos, viver aqui nesse mundo de pecado, nesse mundo cheio de imundícia, de imoralidade, de tanta coisa horrorosa, se nós não estivermos com a visão de ganhar almas para o Senhor Jesus, não vale a pena viver aqui neste mundo. É muito melhor partir e estar com Cristo do que estar aqui vivendo momentos de dores, momentos de sofrimentos, momentos de tristezas, muitas vezes de lutas e lutas. Mas que a vontade do Senhor venha se cumprir na minha vida e na sua vida. Que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor.
Porque nós temos uma missão aqui nessa terra, irmãos, de ganhar vidas para o Senhor Jesus. Nós temos essa responsabilidade que Ele confiou a cada um de nós. Ele não nos criou à toa. Ele nos criou para a glória e para o louvor do nome dEle. Ele nos criou para nós resplandecermos como luzeiros neste mundo de trevas. Que aonde nós chegarmos, a presença dEle entre junto. Então Ele diz aqui os seus discípulos que não seja feita, a vontade deles. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como ela é feita lá no céu. Primeiro nós temos essa missão aqui na terra. E depois no céu. Aí eu fiquei imaginando comigo. Dá para você também imaginar como que é feita a vontade do Senhor no céu, irmão? Então, tem coisas que nós precisamos assim ter momentos para a gente começar a refletir, irmãos. Que hoje é um dia a menos para nós irmos para a glória. Esse dia não volta mais não. Passou. Então, a vontade do Senhor, como que ela é feita lá no céu, irmãos? Eu entendo que a vontade do Senhor lá nos céus, realmente, ela está naquele versículo que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E aqui na terra também é da mesma forma. Nós podemos estar aqui felizes, alegres e desfrutando de uma vida plena em Cristo Jesus, porque Ele falou, João 10:10, que o ladrão veio senão a roubar, matar e a destruir, mas Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, vida de paz, de alegria, de esperança, de perseverança, de sossego na alma, no espírito, confiando no Senhor. Entendendo que todas as coisas, ao mesmo tempo que aos nossos olhos parecem não ser bom, vai ser bom, vai contribuir como o louvor que foi louvado aqui. Todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Pode parecer, naquele momento que Jesus estava ali, passando aquela aflição tão grande, naquela hora ali, se ele fosse olhar a vontade dele, irmãos, ele ia dizer assim, Pai, deixa esse povo quieto, que eles se viram para lá. Mas ele falou assim, não, Pai, não venha, que venha ser feita a vontade do Senhor na minha vida. E não a minha vontade não pode contar mais. É a vontade do Senhor na minha vida, irmãos. Então, nós precisamos a cada dia entendermos essa palavra. E no 11 fala, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas. Nós temos também, irmãos, muitas falhas. Muitas falhas. E nós queremos sim o perdão que vem de Deus. Nós queremos o perdão que vem de Deus, irmãos. Mas muitas das vezes, se nós deixarmos, o nosso coração vai nos enganar. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Então, cuidado para o seu coração não te enganar. Perdoa.
Não queira receber somente o perdão, não. Perdoa. Senhor, estou perdoando todos aqueles que nesse dia, mesmo que eu não ouvi, mesmo que eu nem venha ficar sabendo, mas me caluniou, falou mal de mim. Mas o Senhor viu, Pai. E eu já estou dizendo para o Senhor que eles estão perdoados. Que ninguém venha deixar de receber a sua bênção por falta do meu perdão. Essas pessoas estão liberado o perdão sobre a vida delas, Pai. Porque o Senhor perdoa. O Senhor perdoou o meu pecado. Eu vivia no pecado. Jesus foi para a cruz. Morreu ali. Por minha causa. Eu passar uma luta pequena, calúnia, alguma coisa que falar contra mim, ou que às vezes doer em mim, isso não é nada, perto do preço que foi pago pela minha salvação. E aí ele fala que assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, na medida em que eu vou perdoando, liberando perdão, o Senhor também vai liberando as bênçãos dele sobre a minha vida e sobre a vida de cada um daquele que atenta para a palavra dele e a cumpre. Muitas vezes nós temos ouvido, irmãos, as pessoas, muitas vezes pregadores estão dizendo assim: você precisa realmente orar, meditar, buscar a Deus. Você precisa conhecer o que está escrito na palavra, as promessas do Senhor para a sua vida. E você precisa tomar posse. É verdade? É uma grande verdade. Mas nós precisamos colocar em prática o que Ele também nos ordena a fazer. Muitas vezes, irmãos, pessoas vão para a casa do Senhor com um objetivo só de receber. Só de receber. E muitos, quando recebem a sua bênção, tchau, Jesus, até a próxima. A hora que eu precisar de novo, eu retorno. E não é isso que Ele quer de nós. Não é isso que Ele requer de nós. Ele quer que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Ele. E para isso, nós precisamos olhar para o que a palavra diz e colocar ela em prática. A Bíblia manda nós meditarmos na palavra do Senhor de dia e de noite. Manda. A palavra de Deus diz lá no Salmo 1 que nós não devemos ficar à roda dos escarnecedores, zombadores. Fala que antes disto, o nosso prazer precisa estar lá, na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite. Eu entendo que isso é todo tempo e a todo momento que nós vamos estar meditando essa palavra. E diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus falou isso. E não nos deixe cair em tentação. Isso significa, irmãos, que se a palavra está dizendo, é porque é uma verdade. Nós precisamos de orar e pedir ao Senhor para nos livrar da tentação, para nós não cairmos nela. Em tudo o Senhor foi tentado, mas Ele não pecou.
Por quê? Deixando exemplo para nós. Nós podemos até sermos tentados. O que nós não podemos é cair no pecado. Porque ser tentado, todos os dias a gente é tentado. Você pode falar assim, não, Nilson, da onde? Eu fico lá em casa sozinha e não tem nada assim que me amola, não tem nada que fala. Tem uma hora lá que às vezes ocorre um fato assim, simples, que às vezes dá vontade de falar um palavrão. Cabe nós a não falar isso. Às vezes pessoas estão sozinhas, às vezes ao invés de falar, agora eu vou tirar um tempo, porque nesse momento está tão propício para mim ir buscar o Pai, para mim conversar com o Senhor, abrir meu coração para Ele, né? Porque agora eu estou aqui e aí eu posso ficar a sós com Ele. Quer saber? Eu vou aproveitar que não tem ninguém aqui em casa, eu vou assistir um filme, sabe? Aquele filme assim que não é bem assim do cristão não, mas eu vou assistir que filme, sabe? Eu estou só mesmo. E outras coisas mais, irmãos, que se deixarmos a gente é tentado e se não vigiarmos a gente acaba caindo. E aí, só Jesus mesmo para nos levantar e nos manter de pé. E Ele diz que nos livra do mal. Do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque do Senhor é o reino, o domínio, o poder que está lá nele. O poder e a glória é do Senhor, irmãos. Então isso significa que tudo na nossa vida é do Senhor, para o Senhor, vai retornar tudo para o Senhor. Nós apenas estamos aqui como mordomos, cuidando daquilo que Deus tem confiado às nossas mãos. Nós não somos donos de nada. Eu não sou dona de nada, nem da minha própria vida eu sou dona. Sabe por quê? Porque eu entreguei a minha vida para Jesus. A minha vida não me pertence mais, ela pertence ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Então, nem a minha vida mais é minha, é do Senhor Jesus. E tudo que eu tenho, tudo que algum dia o Senhor falar assim, isso ali é para minha filha, eu estou liberando para a vida dela, para o esposo dela, os filhos dela, vocês podem ter certeza, é para a glória, para o louvor do nome do Senhor. Não é para mim envaidecer, não é para mim se achar tal, não é porque o dia que esse pensamento me tentar, eu preciso mais ainda clamar a misericórdia do Senhor e falar: Pai, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. A gente não é nada, irmãos, a gente não pode nada se não for o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos nada. Jesus falou: sem Ele, né? Ele fala assim: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, sem Jesus nós não podemos nem piscar. O Senhor é o cabeça da sua igreja. Às vezes as pessoas olham e falam assim: ah, fulano é uma bênção, o pastores nos dão uma bênção. Amém, irmãos, somos mesmos. Mas é porque a nossa capacitação vem do Senhor.
as lutas, as aflições do dia a dia, os intempérios da vida. É Ele que nos dá força para vencer todo mal. E aí, buscando assim essa vontade do Senhor nas nossas vidas, nós vamos conseguir chegar na glória. Porque esse mérito não é nosso, mas é o mérito do Senhor Jesus. Foi Ele que pagou o preço da minha e da sua redenção, da nossa salvação. Então a honra, a glória, o louvor é dele e para ele sempre. Amém. É sem fim. Então, irmãos, que nós possamos realmente começarmos a meditar a palavra e falar: Espírito Santo de Deus, me revela os tesouros que estão ocultos aqui nessa palavra. E Ele vai começar a nos revelar as profundezas e as riquezas que nós temos nas mãos. E que muitas vezes nós não valorizamos como nós deveríamos valorizar. Como nós ouvimos aqui, aquela mensagem. A arca ficou lá 20 anos. Nada aconteceu. Mas quando ela foi para a casa de alguém que valorizou, que procurou, né, assim extrair o máximo daquela presença ali. Irmão, suricanta, ramanda, surichamala, suricanta, surihamalanda, canta, ramanda, surihamalanda. Mudou toda a história. Mudou toda a história daquela casa. Por quê? Porque valorizou, irmãos. Não adianta, irmão. Se nós ganharmos algo tão precioso, mas se nós não valorizarmos, não vai fazer diferença nenhuma. Eu posso chegar lá na minha casa, receber, falando de coisas terrenas aqui. Hoje fica muito em alta esses ouro, né? Um anel de ouro, romanel, que não é tão barato assim, vamos falar assim. Mas se eu receber aquilo e eu não usufruir, não usar, não ligar para aquilo, aquilo vai ficar simplesmente lá, num canto jogado. Mas se eu pego, coloco, eu uso, toda vez que eu vejo, eu falo: Deus abençoa a pessoa que me deu, Senhor, muito obrigado. Então, irmãos, valorizar. E aí, a palavra do Senhor é que diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós buscarmos a face do Senhor, irmãos, Ele vai começar a derramar mais bênção, coisas que nós nem imaginamos, porque o nosso Deus é assim. Ele gosta de nos surpreender. Ele gosta de fazer além do que a gente pede, do que a gente pensa. Sabe para que é isso que eu entendo? Para nos incentivar a buscar a face e a presença dEle mais e mais. Talvez nós queremos os dons do Espírito do Senhor. Muitos por aí têm os dons do Espírito. Mas o que está fazendo com os dons espirituais, irmãos?
está edificando a igreja do Senhor? O nome de Jesus está sendo glorificado? Talvez queira buscar para dizer que eu tenho. O que vai adiantar eu simplesmente ter, se não for para contribuir para com a igreja, com as almas que estão aí perecendo? Precisa ter então não, hein? Se eu realmente buscar só para suprir o meu ego, precisa disso não. Mas precisamos ter os dons espirituais. Devemos buscar os dons espirituais, porque a palavra de Deus fala que quem busca, ele acha. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á, a porta vai abrir. Então tem coisas que eu preciso fazer, tem coisas que você precisa fazer, que é buscar. Quando a gente vai buscar, significa que está em algum lugar. E para a área espiritual, irmãos, nós precisamos estar fitos onde o Senhor está sentado, no alto, buscando as coisas que são lá de cima. Buscando as coisas espirituais, irmãos, buscando primeiro o reino de Deus e a justiça dele. Precisamos ficar preocupados com isso aqui não. Ele vai suprir nossas necessidades. Ele vai fazer além do que muitas vezes a gente pede e pensa. Ele vai fazer, sabe por quê? A responsabilidade é dele. Nós só temos que buscar ele em primeiro lugar. Buscar a sua justiça. Se tem um versículo, como eu amo toda a palavra de Deus, mas tem versículo que marca a gente, irmãos. Tem 2 versículos assim que me marcam. É o versículo que diz assim: alma, bendizem ao Senhor e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Por mais pequeno que aos seus olhos foi, não esqueça, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que me deu. E o outro, a base do trono do Senhor é justiça. Você já parou para imaginar o que significa isso, irmãos? A base do trono de Deus é justiça. As pessoas podem ser injustas com você. As pessoas podem ser usadas pelo inimigo para tramar contra você. Mas se você permanecer firme, olhando para o Senhor, mas Ele vai fazer justiça a seu favor. Ele não dormita, Ele não dorme. Enquanto os outros ficam tramando coisas contra as nossas vidas, o Senhor está atento para cuidar de nós e para fazer essa justiça sair como sol ao meio-dia. Sabe o que é isto? Meio-dia é o dia, a hora em que o sol está mais quente, mais claro, mais escaldante, que você fala assim: ai, como o sol está até parecendo que está tremendo. Esse é o Deus que nós servimos. Não preocupa se fala mal de você. Não preocupa com o que as pessoas pensam de você. Não preocupa se há perseguição no trabalho. Não fica preocupado com A ou B. Fique preocupado com o que o Senhor olha e vê em você. Amém? Esta é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Preocupe em fazer a vontade do Senhor. O resto é com Ele. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus. Deus, recebe toda honra e toda glória, Pai, todo louvor, Deus. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Nós vamos estar orando, amém? Nós vamos estar buscando ao Senhor, amém? Buscando ao nosso Pai, ao nosso Deus poderoso. Eu creio que cada um veio aqui para cultuar ao Senhor, para louvar ao Senhor. Nós ouvimos a palavra do Senhor, que é o nosso Deus, nosso Pai.